Olá, você está no canal Lioli Arte e eu sou Eliana de Oliveira. Muito bom ter você aqui. Já te adianto que o passo a passo de hoje está imperdível. Eu vou fazer duas peças que parecem cerâmica, utilizando para a estrutura um novelo de lã, cimento branco, um pouquinho de cola e um pouquinho de massa acrílica. Usei 2 bowls como moldes e o primeiro passo foi revestir com plástico filme e eu passei 3 voltas. Sobre o plástico eu passei óleo mineral, mas pode passar óleo de cozinha ou qualquer outro óleo. Isso vai ajudar na hora de desenformar. Preparei uma massa com cimento branco e água. Já para os outros moldes, eu acrescentei um pouquinho de cola branca, porque eu acho que a cola deixa o cimento menos rígido e menos quebradiço depois de seco. Não tem uma medida exata para passar, mas a massa não pode ficar muito dura, porque senão ela seca muito rápido. Tem que ficar na consistência assim de uma massa de bolo. Usei luvas para proteger as mãos, apesar de estar faltando um dedinho aí porque não achei a minha caixa de luvas. E fui mergulhando o fio de lã na massa e mexendo bastante com a colher de forma que ele ficasse bem envolvido pela massa. Procure deixar a ponta para o lado de fora do pote para você não perder essa ponta como aconteceu comigo. E a lã, se você tiver que comprar um novelo, compre de uma cor neutra. Mas se você for aproveitar alguma coisa que você já tenha, então pode ser qualquer cor, porque ele vai ser todo coberto, não vai aparecer a cor. Mas se for comprar, compre neutro. Eu paguei R$11 e alguma coisa por esse novelo. E deu para fazer os 2 projetos e ainda sobrou muita lã para fazer outros projetos. Então o custo fica bem em conta. Depois eu comecei a revestir esse molde com o barbante. Então eu comecei ali fazendo um caracolzinho e fui enrolando, né, sobre ele e fui revestindo o pote, procurando deixar o fio bem juntinho, sem nenhuma brecha entre uma volta e outra. Isso é muito importante. E conforme eu ia dando as voltas, eu ia arrumando e alisando por cima com os dedos. E no final de tudo, quando eu cheguei até lá na pontinha, eu peguei um pouco da massa pura e passei por cima de tudo e alisei com a mão, para ficar uma camadinha mais grossa. E outra coisa é ir fazendo a massa aos poucos. Eu fiz uma parte, depois fiz mais outra parte, porque senão ela começa a ressecar e criar grumos, pedacinhos assim, que aí atrapalham o trabalho. E terminado esse processo, deixei secando por mais ou menos 8 horas. E enquanto a parte de baixo do pote secava, eu fui fazendo a parte de cima do meu pote. E preparei então outra massa e dessa vez acrescentei a cola. Não chegou nem a uma colher. Misturei tudo muito bem, mergulhei a lã na massa e recomecei o processo. Só que dessa vez eu não comecei do fundo para baixo, eu comecei de baixo para cima, porque eu precisava que esse fundo ficasse vazado. Então, quando começou a chegar ali, quando chegou nessa bordinha de cima, no início, então eu parei e deixei secando. Então a parte de baixo ficou toda fechadinha e a parte de cima ficou com esse buraquinho. E eu esperei secar completamente para fazer a próxima etapa. E com tudo sequinho, chegou aquela hora boa de desenformar. Então abri o plástico e enfiei a espátula entre o molde e o plástico. E fui soltando aquela bordinha ali de cima
para ficar mais fácil para desenformar. E aí foi só puxar o bowl que se soltou facilmente. E depois eu puxei o plástico que saiu também com bastante facilidade. E ficou muito bom. A beirada ficou um pouco irregular, mas isso não deu problema algum. Na outra parte, primeiro eu retirei aquele plástico do buraquinho. Depois soltei o plástico do outro lado e enfiei a espátula entre o plástico e o molde e retirei o bowl com bastante facilidade. E daqui para frente preste bastante atenção para você ter êxito no final. E o passo seguinte eu acabei me distraindo e não filmei, mas eu passei uma camada de massa acrílica do lado interno das duas partes para ficar mais grossinho, mais resistente e mais pesado. Depois disso eu lixei para tirar as rebarbas. E aí chegou a hora de juntar as duas partes. E mesmo lixando, ficaram algumas brechas que não atrapalharam em nada nesse processo. Depois de encontrar a melhor posição para as duas partes, eu prendi com fita crepe em alguns lugares. E usei a massa acrílica para fechar as brechas e grudar uma parte na outra. E fui passando com o dedo, forçando um pouquinho para que entrasse bem para dentro dessas brechas. E fui fazendo isso em toda a volta e retirando a fita crepe que eu tinha colocado para prender. E sobre a massa acrílica ainda molhada, eu coloquei tirinhas de lenços umedecidos. Fui colocando e dando uma apertadinha com o dedo para prender ali na massa molhada. E a seguir passei uma camadinha da massa acrílica sobre a tirinha de lenço umedecido. Deixei secar completamente para que uma parte ficasse bem presa na outra. E depois, então, eu revesti todo o pote na parte externa com uma camada de massa acrílica para nivelar e deixar uma coisa só. Lixei tudo e ficou um sobressalto ainda da emenda. Então, ou eu evidenciava essa emenda, ou eu arrumava algum recurso para disfarçar isso aí e não ficar ali aquele sobressalto. Então, como eu queria esse vaso com aspecto bem redondinho, eu utilizei de um recurso que eu acho que deu certo no final. Eu sempre quis fazer um vaso como esse que você vê aí na tela, então aproveitei e usei ele como referência. E para não gastar muito tempo fazendo bolinhas com massa de modelar, eu usei meia pérola, inclusive umas que eu já tinha usado num projeto anterior. Usei a cola pano para ficarem bem presas e fui distribuindo, intercalando, colocando duas e entre as duas uma outra na carreira de baixo. E quando já estavam bem secas, eu fiz uma pasta com a mistura da tinta PVA na cor avelã, um pouquinho de cola e bicarbonato de sódio, para criar uma textura sobre o pote e principalmente sobre as meia pérolas, que são muito lisas e eu tinha que tirar esse aspecto de pérolas. Elas precisavam parecer bolinhas de argila. E acrescentei um pouco mais de bicarbonato para ficar uma textura bem arenosa. E para aplicar eu usei um pincel de cerdas duras com bastante pasta, principalmente sobre as bolinhas. E depois eu usei um pedaço de espuma e fui batendo sobre essa pasta. E depois de bem seco, eu passei uma segunda demão, principalmente próximo às bolinhas, para não ficar nenhuma brecha entre a pérola e o pote, não deixando denunciar de que não eram bolinhas de argila. E agora vamos ao segundo projeto. Para o segundo projeto, usei um bowl um pouco maior, revesti com plástico filme e fiz a massa com o cimento branco
a cola e água. Misturei tudo. Depois mergulhei a lã na massa. E como no outro projeto, fui dando a forma espiral na lã. E deixei secando. E o meu molde aqui foi esse funil, acho que é um funil. Passei o plástico filme e o óleo mineral e fui revestindo o funil da ponta menor para a maior. Com tudo bem seco, retirei os moldes. Se você chegou aqui através desse vídeo e ainda não está inscrito, inscreva-se, deixe o seu comentário e compartilhe com alguém que você sabe que vai gostar. Todos os criadores de conteúdo pedem isso porque é muito importante para o canal. Passei então uma camada de massa acrílica na parte interna, para ficar uma peça mais grossinha e mais resistente. Depois de seco, juntei as duas partes, prendi com fita crepe e vedei aquela brecha com a massa acrílica. Coloquei uma tirinha de lenço umedecido sobre a massa molhada e pressionei um pouquinho para fixar. E depois coloquei outra camadinha de massa acrílica sobre a tirinha de lenço umedecido e deixei secar bem. Depois disso, eu passei uma camada de massa acrílica sobre toda essa parte externa do pote, para nivelar. Depois de bem seco, lixei tudo, retirei o pó e fiz uma pasta com a tinta PVA na cor trigo, bicarbonato de sódio e um pouquinho de cola. Misturei tudo muito bem para ficar bem homogêneo. Isso é muito importante para não ficar o bicarbonato mais em algumas partes do que em outras. E com um pincel de cerdas duras, fui dando pinceladas sempre na horizontal, para que ficasse com as marcas como se eu estivesse modelando a argila manualmente. E deixei secar bem e depois dei uma segunda demão. E de vez em quando dava umas batidinhas com um pedaço de espuma para ficar uma texturinha arrepiada. Gente, eu apaixonei nessas peças. Eu espero que vocês também, a ponto de desejarem fazer as suas. Muito obrigada por estarem comigo até agora e até o próximo vídeo. Tchau!